Olá, bem-vindos ao podcast da Twilio. Eu sou a Marcela Klein, faço parte da equipe da Twilio aqui da América Latina. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente em mais um episódio. Esse aqui a gente está gravando direto do CONAREC, que é o maior evento de CX da América Latina, e eu estou muito feliz de receber aqui convidados especiais. Eu vou deixar que eles se apresentem para vocês. Sou a Graziele Silva, responsável pela área de CX na CNH. A CNH é uma empresa multinacional, detentora das marcas Case e New Holland para o segmento de agricultura e construção. Então, uma multinacional, uma empresa centenária que nasceu pensando no cliente e tem que sempre se reinventar para continuar pensando nele. Prazer novamente, Marcela, Tuílio, obrigado pelo convite, trazendo nossa parceira Grazi, super especial, obrigado pela presença. Meu nome é Tomás Duarte, sou diretor de experiência na Index e a gente faz hoje o monitoramento de indicadores da experiência do consumidor em tempo real, usando todas as tecnologias e canais digitais, inclusive com a parceria com a Twilio. Grazi, a gente gosta de começar com uma pergunta para aquecer mesmo o papo. Então, vamos lá, você me dá a sua perspectiva sobre isso. A gente está falando de uma indústria tradicional, né, com a CNH. E normalmente a gente pensa em processos de planejamento que são a longo prazo, né? Então tem sempre um tempo de planejamento, de execução. Mas em contrapartida, o mundo de CX caminha muito rápido, né? E as demandas vão mudando. Como é que você vê essa intersecção, né, desses dois mundos? Obviamente, a gente precisa de um planejamento a longo prazo, né, a gente precisa prever algumas coisas que precisam ser entregues lá para frente, pensando nas expectativas do cliente, mais do que nas expectativas, nas demandas e tendências do que ele pode precisar e de como a gente pode se encaixar como melhor parceiro desse cliente a futuro. Mas a gente sabe que desenhar esse caminho, desenhar o que a gente espera, não significa, obviamente, se manter rígido na trajetória. Então a gente vem fazendo um trabalho muito orgânico de revisitar pontos estratégicos ao longo da nossa jornada para que a gente possa olhar para o futuro, garantir aquela experiência mais a longo prazo, mas olhar também para o hoje, né. E a influência do hoje, ela não vem só do nosso segmento, então a gente vê muito a questão, por exemplo, da percepção de velocidade mudando por um segmento ou por experiências que o cliente tem muito fora da nossa realidade, muito fora do nosso negócio. Então, hoje, quando você pede um produto da China, ele chega na sua casa em uma semana. Hoje, É. quando você pede um produto num e-commerce, tem e-commerces que te entregam no mesmo dia, né. Então tudo isso muda a questão da percepção de velocidade do cliente que não olha só para aquele segmento em específico, mas olha para tudo que ele vivencia. Então, realmente é trabalhar a ambiguidade, olhar para o futuro, mas sem abandonar o presente, né. A gente fala aqui no podcast com várias indústrias, né, e o Tomás também já participou de alguma dessas conversas. E é interessante você tocar nesse ponto logo agora no começo, porque é isso, não é porque a sua indústria tem tais características que você pode ignorar que o cliente, ele está no mundo se relacionando com diversas empresas, diversos segmentos e se acostumando, inclusive, com um nível de atendimento, né. Então, essa coisa da indústria que ainda pensa a longo prazo e que precisa, né, mas que tem essa demanda do presente é muito interessante, né. Tem uma frase que eu sempre gosto de trazer, que é: a sua última experiência dita a sua próxima expectativa. Então, quando você experimenta um player competidor e de repente ele tem atributos que entregam mais valor em algum aspecto. Quando você olha para trás, para os outros players que não têm aquele quesito, o cliente ele vai ficar com a necessidade de sempre querer ter algo novo, ou seja, algo que foi inovado e que de fato traz um novo patamar de experiência. Conclusão óbvia é que o paladar realmente não retrocede. Nós temos a necessidade de ter inovações com mais frequência e experimentações, né, de novos patamares e a necessidade cada vez mais rápido de distribuir essas novidades para o mercado, até mesmo como uma forma de testar e ver de fato o que vai emplacar ou não, desde que você faça também o básico bem feito, né? Sem o É. básico bem feito antes de tudo não vai, Com né? certeza. Bom, Grazi, mas vamos contar um pouquinho da sua história, da sua jornada em CX, né, em CX e na sua chegada na CNH e um pouquinho dessa trajetória profissional e atualmente. Confesso para vocês que para mim o começo foi muito improvável, né. Eu sou uma engenheira agrônoma, filha de agricultores, neta de agricultores, então meu caminho óbvio era seguir por esse caminho.
E quando eu vim para a CNH tinha tudo a ver com isso, né, então eu trabalhava muito com a ponta. Eu atuei na área comercial, atuei na área de marketing, então sempre voltado a estar com o agricultor, a estar com o produtor rural, e a empresa percebeu algo que talvez eu não tinha percebido, né. Quando veio o convite para assumir a gerência de CX, eu era reconhecida internamente, eu acho que eu posso dizer assim, como uma pessoa que buscava caminhos, buscava soluções, que provocava um pouco essa visão do status quo e que era realmente um advogado do cliente, sabe. Eu sei que não é com ela, mas deixa eu dividir com ela que eu sei que Sim, isso você vai era ser um ouvido. resolvido, É, que isso vai ser encaminhado, que isso vai ser endereçado. Então acho que isso acabou me trazendo para essa posição que eu ocupo já há 4 anos. Obviamente no passar dos anos, essa posição ela foi se encaixando um pouco melhor, então nos últimos meses eu tive a atribuição também de responsabilidades dentro da nossa estratégia de inovação, porque a nossa inovação dentro da CNH, ela é muito voltada em entregar uma melhor experiência para o cliente. Então, tudo que a gente inova, tudo que a gente cria, desde processos, desde inovação incremental, até aquilo que vai chegar diretamente na ponta, tem um motivador, a gente precisa entregar maior valor para o cliente. Então, acho que isso me trouxe um pouco para esse segmento, né, e me trouxe um pouco para essa posição. Antes eu tive uma experiência de campo, então, depois da finalização de uma faculdade, óbvio, fiz outras especializações e atuei na rede de concessionários. Então eu tive essa vivência da ponta, de estar com o cliente em momentos talvez cruciais para o sucesso dele, para a percepção de: "Poxa, esse é o parceiro que eu quero seguir tendo na minha jornada em relação a esse produto, em relação a essa solução, em relação a isso que ele pode me entregar". sim, muito legal. Bom, eu estava aqui pensando no que você estava me falando e pensei, a gente aqui no podcast fala com várias indústrias, né? E eu tenho a percepção, e depois o Tomás pode complementar, que a depender da indústria, a história de CX ela é um pouco mais viva no sentido que o cliente está demandando mais. Vou dar um exemplo, financeiro. A gente hoje em dia, né, todos os canais de comunicação estão aí para o cliente se comunicar com o seu banco. Na saúde, a mesma coisa, né? Me conta um pouco como que é essa jornada de inovação, já que você mencionou, e de percepção do CX dentro da CNH, né? Por ser uma indústria mais tradicional, da nossa percepção de estar atual, digital, moderna, né? Me conta um pouco da sua perspectiva. Nós temos clientes de múltiplos perfis dentro do nosso pool e dentro do mercado que a gente deseja atingir. E esses clientes eles estão passando por processos de renovação, por processos de sucessão em especial. E é uma característica do novo, da população, buscar soluções que entreguem menos esforço, maior agilidade. Então, mesmo aqueles agricultores, talvez tidos como mais tradicionais, eles têm experimentado e demandado soluções que entregam mais velocidade, maior assertividade. E grande parte das vezes isso vem com tecnologia, isso vem com inovação. Então é uma demanda, assim, latente e sim, o agricultor ele nos cobra, ele nos pede, ele se surpreende, ele adere, né. Mas tem algumas coisas que são muito tradicionais. Ele é o perfil do cliente que gosta de estar no tete a tete, É, que da gosta de do olho no contato olho, humano, do é. contato. Inclusive o trabalho que a gente faz junto com a Index, ele é muito voltado a isso. Todas as nossas, pesquisas que são realizadas com o cliente, ele tem a opção de escolher, de selecionar como ele quer, ser atendido, como ele quer transferir aquele feedback que ele tem ou aquele insight, e isso é uma diferença interessante no nosso mercado. O cliente que adquire uma solução, uma máquina agrícola ou uma máquina de construção, um outro segmento que a gente atua, ele entende que ele adquiriu aquela máquina para ficar por longos anos com ela e que ele vai sim ou sim ter uma experiência longínqua com esse parceiro. Então ele faz questão de trazer o feedback, ele faz questão de passar aquele insight de: "Olha, vocês podem melhorar aqui", ou "Tem espaço para fazer isso aqui", ou "Eu vejo que nesse ponto eu não estou tão confortável". Então isso também é algo bem interessante. É Então uma relação de longo prazo, né, é Tomás, Sim. diferente de algumas indústrias,
por exemplo, de construção, onde você tem uma venda e você provavelmente não vai para a sua segunda, terceira casa, você não tem aquela relação com aquela indústria, né. Conta um pouco da sua perspectiva atendendo essas diversas indústrias, essa diferença, né, desse contato. A gente faz um estudo de maturidade para entender, qual que é a maturidade de fato do mercado para cada segmento, para cada vertical, né. Se a gente pegar todas as indústrias no Brasil, a maturidade numa escala que a gente tem de 0 a 6 pontos, ela está entre 2 e 3, considerando o estado da arte da gestão da experiência do cliente. Claro, a gente tem as características especiais de cada segmento também, que são super necessárias de serem levadas em conta, né? Quando a gente fala de ter uma estratégia operacional da companhia para entregar valor para o cliente, que vai posteriormente gerar satisfação, depois lealdade e depois crescimento e lucratividade, que é a ordem dos fatores, né, como a gente organiza, a gente vê que as tecnologias e inovações, elas ancoram essa maturidade muitas vezes em dois aspectos, tanto do comportamento do cliente, que exige cada vez mais alguns itens, próprias conversas via WhatsApp, é uma realidade. Além disso, o comportamento do cliente, ele ancora posteriormente a gestão das companhias. Aí a empresa vai mudando a sua rota para atender de fato as necessidades daquele cliente. Quando você olha na maturidade, você vai atendendo requisitos nesses pilares de métricas, monitoramento, de engajamento cultural. Então, assim, não dá para generalizar muito, mas se a gente pegar a digitalização hoje influencia muito na maturidade das companhias. Quanto mais digitais são os processos, mais é o potencial de você ter experiências mais fluídas, porque a tecnologia permite essa escalabilidade. Eu acho que é muito bom quando a gente tem essa possibilidade de co-criar com o parceiro, Sim, né. Quando a gente tem a possibilidade de entender: "Poxa, esse meu cliente, ele prefere conversar via WhatsApp e isso funciona melhor para ele", e isso tudo poder chegar em uma base de dados, ser comparativa, sim. permitir uma tomada de decisão rápida. Então, isso é algo que a gente valoriza bastante. E olhando para o lado da ponta, né, olhando para o agricultor, para o construtor, prestador de serviços do nosso segmento, eh, ele tem muita tecnologia lá dentro, tem máquina conectada, tem máquina que a gente acompanha remotamente, eu pego meu celular, eu consigo acompanhar a operação desse cliente e obviamente sabendo disso, ele espera que eu seja capaz de entregar uma experiência para ele diferente em relação ao seu reparo, em relação à sua manutenção, em relação à logística de entrega de uma peça ou de um produto, então as tecnologias elas vão sendo inseridas e à medida que elas são inseridas, elas são como ensejos para o cliente de: "Poxa, já que você tem isso, eu espero aquilo", É né, e são subentendidos, ele Legal. não precisa verbalizar. Grazi, é muito interessante, né, esse ponto, porque é quase como assim, você abre uma porta, ou seja, você dá alguma tecnologia para o cliente e ele já entende que você está chegando nesse nível de maturidade que o Tomás estava falando, então ele também te exige, né, ou espera, talvez não existe, talvez espera que você entregue outros processos também com o cliente no centro digitalizado. Isso é um ponto que eu queria trazer. Me conta assim, indo mais para o lado prático do dia a dia, traz para a gente alguns casos reais de projetos que foram desenvolvidos no mundo de CX e que você consegue dar exemplos e mensurar esse impacto mesmo, tanto no negócio quanto em métricas de satisfação do cliente, por exemplo. Eu vou citar 2 exemplos, né, que eu acho que eles trazem um pouco desse ensejo e que talvez não seja uma grande novidade para quem é de um outro tipo de segmento, mas o e-commerce, por exemplo, ele começou a ser construído dentro da CNH há 8 anos. Quando a gente começou essa construção, efetivamente, houve momentos comparativos da entrega de uma peça de uma máquina que talvez pese tonelada com a entrega de um tênis que você compra na sua casa e que Sim, chega em 2, 3 dias, se é, você não estiver numa capital, sim. né. Então esses insights são oportunos para que a gente possa trabalhar em melhorias logísticas, para que a gente possa trabalhar em melhorias de ferramenta, facilidade de fazer esse acesso ou fazer essa solicitação através de um e-commerce. Então esse é um exemplo de projeto que foi entregue e que hoje nós temos um bom volume de venda, de comercialização, eh, não só de peças, mas de serviços e de outras entregas que a gente pode fazer para o agricultor que acontecem via e-commerce.
Um outro exemplo que eu posso citar é o exemplo das máquinas conectadas. Então, a nossa estratégia de conexão de máquinas e tudo que a gente pode ofertar a partir dessa conexão também é algo que nasceu com essa decisão estratégica da CNH de olhar para a experiência do cliente de uma forma mais proposital, né? De efetivamente pensar, poxa, lá para frente, o que que vai fazer muita diferença para o meu cliente? A gente sabe que, independente do segmento, o que o cliente espera é mais agilidade, com menos esforço, atingindo aquilo que ele precisa no seu dia a dia. Então, obviamente, a empresa que for o melhor parceiro nisso vai ser escolhida, né. Então, várias empresas se fadaram ao insucesso, porque esqueceram disso ao longo dos anos. Então, relembrar isso de uma forma constante e ter os seus ritos, ter os seus processos, olhando para isso é muito importante, para que não sejamos nós as próximas empresas a caírem nesse insucesso e que sejamos nós as empresas a, de fato, alcançarem novos patamares aí de mercado. Bom, você citou um pouco da experiência, né, com a Index no NPS. Conta pra gente, Tomás, um pouquinho desse projeto mesmo, como é que vocês estão, qual é o peso do NPS dentro da sua operação, como é que vocês, quais canais vocês usam, o que que vocês usam esses insights para o negócio, estão dando uma, eu tô olhando para os 2 porque eu acho que é um projeto mesmo, em É um conjunto, trabalho então eu acho que conjunto, vocês isso. podem os 2 contribuir também para explicar para o público esse caso nesse Vou sentido. falar um pouco, a Grazi, ela pode detalhar ainda melhor. Mas basicamente a gente tem uma super operação de monitoramento em vários canais. Isso gera dados praticamente em tempo real, no qual esses insights são muito bem analisados, né, e organizados, inclusive através de inteligência artificial. E dessa forma a gente direciona, né, para a CNH uma série de oportunidades de melhorias através de um ciclo permanente de resolução de dores da jornada do cliente, né. Então assim, é um modelo bem robusto, é uma estrutura que a gente tem uma super parceria mesmo de alto contato, e a gente tem equipes que apoiam, né, nas análises, construção de relatórios, insights, né, então tem, enfim, tem muitas oportunidades que a gente vem evoluindo ao longo dos últimos anos. Olha, eu vou te falar que talvez nós estejamos com a Index há mais de 10 anos. 10 anos. É, eu não vou saber dizer ao certo quando a gente começou a trabalhar com a Index, mas basicamente toda essa parte de massa de dados já interpretado, já sendo possível tomar uma decisão a partir dela, é um habilitador. Né, então tem muitas empresas que têm canais de voz de cliente que coletam, e o tchan da questão está em como a gente utiliza isso, Exato. né. Tem uma grande característica que me vem à cabeça sobre que é uma diferença que eu acho que a CNH tem em relação a outros tipos de clientes que ainda não chegaram nessa maturidade, que é a granularidade, da detecção de um problema. Então, a gente faz um aprofundamento muito grande sobre o que de fato é aquele problema, o que está por trás disso. E para cada um desses itens que são elencados, existe um plano de ação, e esse plano de ação, ele também é muito preciso, e é legal que, enfim, a gente estava até conversando ontem, tem sobre, várias questões, mas um dos pontos mais legais que eu acho ali é até a análise preditiva que vocês possuem, que é um modelo daquela análise de 0 a 6 pontos no nível 6, é o nível de maior maturidade. Então, essa análise preditiva, ela é bem interessante porque se consegue até mesmo prever, com base na execução dos planos de ação ao longo do tempo, que você vai resolver de problemas dos clientes, até para alinhar as expectativas, entender como é que vai ser sua performance daqui a um ano. Eles conseguem fazer isso. Acho que o ponto principal para a gente é tomar decisões e ações a partir desse dado e a partir dessa informação. E hoje não, já há algum tempo, a CNH efetivamente se tornou uma empresa direcionada pelo feedback do cliente, pelos anseios do cliente, pelas expectativas futuras dele. Tanto que, a gente tem múltiplas áreas que têm contato diretamente com a Index e que cocriam junto com a Index para que esses dados eles sejam trabalhados de uma forma que permita uma assertividade maior em relação aos planos de ação. E a gente evolui muito ao longo do tempo em relação a isso. Então hoje, se você for para qualquer área dentro da CNH, e eu
digo qualquer área mesmo, e você perguntar para alguém: "Olha, me diz uma coisa que você executou, uma ação, um plano que você executou dentro da sua área para gerar melhor expectativa do cliente". Todos, sem exceção, vão saber te dizer, porque todos eles acompanham, os insights que lhe cabem. Sim. Então a gente faz um trabalho interno também muito interessante de direcionar esses feedbacks. Então tem muito data analytics interno também para fazer essa alimentação, para colocar lá no sistema que a produção usa, para colocar lá no sistema que a engenharia usa, para colocar no sistema que marketing utiliza, aquilo que lhe cabe para que isso seja fruto para uma tomada de decisão mais assertiva e para que a gente entregue o hoje e não só entregue o amanhã, É, né. muito bom. Não, e eu te ouço, para mim faz todo sentido, vocês estão usando um feedback super valioso para uma autoavaliação e uma tomada de decisão, né. Eu fiquei pensando, um ponto que a gente ainda não falou foi nessa aquisição dessa informação, né, Uhum. porque eu imagino que também existe uma estratégia de quais são os canais, em que momento da jornada você pede esse feedback, essa nota, né. Eu acho que sim, já é uma ótima, boas práticas saber que vocês estão realmente pegando esses dados, estão a gente fala na Twilio, dados acionáveis, né, ou seja, Uhum. os dados que realmente vão fazer uma ação de alguma. Mas eu queria que você contasse pra gente o que vem antes, que é assim, você só consegue ter os dados para tomar decisão se você tem os dados. Como é que Aham. você instiga a receptividade desse feedback, né, dentro Uhum. da empresa? Bom, hoje a gente coleta dados transacionais na sua grande maioria, ou seja, é sempre após uma ação realizada com esse cliente. Então, aquilo está fresco sobre a experiência, a gente aciona para ele e diz: "Você gostaria de contribuir para que a gente possa ser melhor para você?" E ele nos traz os feedbacks. Então todos esses feedbacks, eles são munidos em uma mesma plataforma, e eles são correlacionados com os motivadores. Então, pode ser que surja algo no momento após a venda do produto, que não seja específico sobre o processo de venda, mas que o cliente sentiu vontade naquele momento de Sim. trazer algo sobre uma experiência anterior, de um outro Ah, produto, de entendi. uma outra tecnologia que ele teve Fora daquele acesso. contexto. Isso. É. E hoje a gente consegue pegar esse feedback e analisar ele como um todo e alimentar a área adequada e correta dentro da empresa. Então, acho que isso é uma questão bem interessante. Agora, como a gente faz com que esse cliente ele queira nos trazer o feedback, é realmente fazendo com que ele entenda que a gente utiliza. Ah, entendi, ótimo. Óbvio, verbalizar faz parte, dizer para ele o que a gente faz com isso faz parte, mas vai além da comunicação, vai pro sentir. Então, quando o cliente percebe que um feedback que ele deu, algo que ele verbalizou, chega para ele, isso é um sinalizador de que: "Poxa, eu estou sendo ouvido, essa é uma empresa que considera os meus feedbacks e ela está se movendo, melhorando e evoluindo, buscando com que isso aconteça". Então, óbvio, tem muito de comunicação, tem muito da gente ir lá e dizer para ele: "Poxa, contribui, porque a gente vai usar esse dado e a gente usa sim", mas tem muito disso também de fazer com que ele sinta. E esse é sempre o maior desafio, né, que o cliente realmente sinta que aquilo Diferença. é É, realmente o um cliente ponto fala, de né, É. parece que tudo está girando ao meu redor. É. é, Então isso é a melhor, é, consequência que você pode ter quando você investe na centralidade. é. E eu acho que uma coisa legal é que a gente consegue fazer fechamento de looping, por exemplo, dentro da plataforma, que a gente vai lá, coloca um plano de ação, a gente pode dar um retorno, obviamente, para o cliente, mas nada do que eu digo naquele retorno supera o ele sentir que de fato aquilo mudou, que de fato aquilo se tornou uma mola propulsora para que a empresa crie algo novo, ainda melhor do que as expectativas do que ele tem. É. A gente fala bastante também, obviamente, tecnologia, inteligência artificial, o humano, né, e no final das contas é isso, né, quando a gente se sente parte ou se sente ouvido, é esse lado humano, né, é essa integração, interação que existe entre as pessoas que faz a pessoa falar: "Nossa, prestar atenção naquilo que eu falei e isso foi usado", né. Já conduzindo o nosso papo para o final, eu queria fazer uma pergunta que está relacionada com os desafios, mas também com o futuro. Qual que é hoje o seu maior desafio da sua gestão de CX dentro da empresa, e o que que a tecnologia que está vindo, né, que está muito próxima, poderia te ajudar a transformar esse desafio e melhorar ainda mais essa experiência? O maior desafio
já foi mencionado, é velocidade. Essa expectativa de que a velocidade ela seja muito mais potente do que ela é hoje. Então acho que esse é o grande desafio. Quando a gente fala de tecnologia, em especial a inteligência artificial, que é o tema que tanto se fala e que tantas empresas e nós mesmos, estamos explorando tanto, ela vem para isso, né, ela vem para potencializar o humano como você diz, ela vem para trazer aquela eficiência operacional para que a gente possa chegar lá numa expectativa mais alinhada com essa questão de velocidade que o cliente espera, que o cliente demanda, que o mercado demanda. Então acho que esse é o principal desafio. Se eu falasse no passado, mas bem no passado, É. porque eu estou nessa trajetória já há algum tempo, não nessa posição, mas acompanhando e fazendo parte dessa trajetória, talvez eu diria que seria o processo de convencimento das pessoas, né. Eu acho que toda empresa que está começando a olhar e trabalhar muito com dados, a trabalhar muito com esse direcionamento para o cliente, ela tem esse processo de aceitação, e aceitação nos mais diferentes níveis, incluindo o nível muito operacional, né, de entender que aquilo é necessário, de entender que aquilo realmente faz a diferença. Mas hoje, velocidade. Eu vejo bastante, essa questão do convencimento, né, como algo muito latente hoje, até na verdade até hoje. Tem muitas óticas de você olhar uma estratégia de gestão e liderança. Você pode ter uma centralidade do cliente, você pode olhar para os resultados, você pode ser muito orientado a produto, várias modalidades. Mas no final do dia, a empresa precisa de 2 coisas, que é crescer e ter lucro. Só tem crescimento e lucratividade, igual eu disse anteriormente, se tiver clientes que vão bancários, clientes que vão pagar a conta. Aí que entra o gap dessa questão do convencimento, que é, olha, como é que a gente faz o elo, né, entre enfim, a lucratividade e o crescimento com um cliente que é satisfeito e leal? Quanto que isso representa de fato? E o avanço da competitividade foi muito importante para a gente convencer pessoas e que de fato a gente precisa investir na cultura centrada no cliente como uma forma de trazer esse retorno, né, do investimento que vai trazer o crescimento. Eu adorei o que você falou do futuro, mas muito do que você já passou, talvez a CNH já atingiu esse nível de maturidade, né, mas é o que o Tomás falou, ainda tem muita gente que ainda está nesse caminho, né, de provar o valor das ações, e a gente escuta muito aqui no podcast, que é muito uma cultura que tem que se instaurar para que as coisas os projetos consigam de fato ser executáveis, né, do que as pessoas entendam e a empresa entende que isso realmente é bom para o negócio. Muito obrigada, fico muito feliz de ter aqui vocês com a gente. Obrigado, Marcelo. Marcela, obrigada pelas trocas e obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast da Twilio, aqui direto do Conarrec. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.